Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo falando de ayahuasca. Última vivência do ano. Esse ano foi um ano de escassas vivências, pouquíssimas, né? Não tinha local, não tinha acesso ao chá, mas foi bom. A pausa foi importante, a pausa é necessária. A gente precisa trabalhar muita coisa que é liberada durante a sessão da ayahuasca, né? A vivência ali é de 4, 5, 6 horas, mas isso se estende às vezes por meses na nossa vida, à medida que a gente vai soltando alguns bloqueios, vai liberando toxinas no corpo que vão se acumulando, né? Então é um trabalho às vezes bem intenso. E eu tive algumas vivências muito boas, Então tive essa pausa necessária. Reencontrei a minha xamã de salto alto. Legal. Mas o salto alto não é porque ela é orgulhosa, alguma coisa assim, não. É porque é uma mulher, né? E muito bom o contato com ela. Pessoa muito aberta. Vale a pena. Ter uma vivência com ela vale a pena realmente. E eu tive essa oportunidade, tive esse prazer, né? Foi um grupo pequeno também, então isso facilitou bastante. Um grupo menor, ela consegue dar atenção para as pessoas e a gente consegue ter a sua própria vivência. Apesar de alguma insistência, eu continuei com a minha dose básica de ayahuasca. Na verdade, eu tomei até um pouco mais. Normalmente eu tomo 2 ou 3 goles do chá, talvez eu tomei 4 goles. Mas deve ter dado ali seus... não deve ter chegado aos 100 ml. Tive uma vivência um pouquinho diferente. Eu já tinha tido uma vivência como essa, onde parece que a ayahuasca não vai funcionar. Normalmente, dentro de 20 a 30 minutos, você começa a sentir os efeitos do chá, você começa a perceber as modificações. Mas, dependendo do seu momento, da sua energia, de como você está, dependendo do chá que você está tomando, dependendo do cenário ao seu redor onde você está inserido para a vivência, isso se modifica, né? Então, nós tomamos o chá, era em torno de 11 horas, 15 para as 11, de 2h45. E o tempo foi passando, uma coisinha aqui, outra, um detalhezinho aqui e ali, uma percepçãozinha diferente aqui e ali, e nada, né? Então, antes de me preocupar que não ia acontecer nada, eu já sabia que era uma ayahuasca diferente, onde ela vai se acumulando e a vivência vai surgir um pouco mais tarde. Então já era por volta de meia hora, um pouco mais, eu acho, quando eu consultei no relógio a última vez, 15 para 1, que aí eu comecei a ter realmente a vivência, comecei a perceber os efeitos com mais intensidade. Estava sentado, me deitei um pouquinho, me recostei um pouco no sofá e retomei praticamente do ponto onde eu parei na última vivência e na penúltima vivência. Foram alguns efeitos assim bem interessantes do corpo amortecer completamente, do corpo relaxar completamente, eu ficar apenas com aquela noção de consciência que a gente tem, e dá para ver a progressão disso acontecendo, né? As ondas de ayahuasca subindo, cada uma trazendo uma informação diferente, cada uma trazendo um insight diferente. Veio bastante a questão do despertar, do estar desperto. E vieram outras questões que, fora o fato da gente não conseguir traduzir corretamente uma linguagem acessível, um detalhe que eu percebi já de outras vivências também, tem coisas que você acessa na ayahuasca, mas parece que só funciona lá dentro. Por quê? Porque você acessa um estado de consciência expandido, onde você tem uma percepção diferente da realidade, onde você tem uma percepção diferente de todas as coisas que acontecem ao seu redor, da sua vida, uma perspectiva diferente. Mas
você não consegue trazer essa perspectiva para o dia a dia, porque é uma mudança muito grande de consciência, uma mudança muito grande de visão, de percepção. Então eu já tinha notado um pouco esse problema, essa dificuldade, né? Não só de traduzir a vivência, mas como de colocar de uma forma prática no seu dia a dia aquilo que você viveu, aquilo que você percebeu enquanto estava em consciência expandida. Então muitas coisas que parecem tranquilas, que parecem assim simples, quando você volta ao seu estado natural, você não consegue manifestar aquilo, não consegue pensar daquela forma e não consegue agir daquela forma que você pensou quando estava, né, com a consciência expandida. Então esse foi um problema que eu notei bastante, porque eu cheguei a várias conclusões, consegui estabelecer várias linhas de raciocínio diferentes, muito produtivas, muito interessantes, mas que durante a própria vivência eu tive esse mesmo insight que eu estou falando agora, né? Eu não vou conseguir levar isso para o meu dia a dia. Eu não vou conseguir levar isso para o meu dia a dia. E foi uma vivência também rápida. Então eu acho que era 1h30, 1h40, já tinham passado todos os efeitos, eu estava bem tranquilo, não tive nada assim de ruim, nada de ruim. Mas principalmente porque eu conheço o limite do meu corpo e eu respeito o limite do meu corpo. Tinha a oportunidade de tomar mais uma dose, ou mais uma dose se eu quisesse, e eu recusei, eu não quis, né? Porque eu sei que se eu exagerar, eu vou ter um reflexo físico depois. Eu vou ter um reflexo físico. Então, há um bom tempo atrás, eu decidi, né? Eu escolhi, conheci os limites do meu corpo, os limites até onde eu posso ir, e eu respeito esses limites, eu não passo deles de forma alguma. De forma alguma, é uma decisão minha. Eu não vejo benefícios para mim em extrapolar esse limite, eu não vejo benefícios. Então foi uma vivência rápida, e depois bateu uma fome muito grande, porque foi, acho que um processo mental assim, bem intenso, até aguardar o momento que começassem os efeitos. E apesar de eu ter comido bem durante o dia, né, me alimentei corretamente, tranquilo, bateu muita fome depois. Foi difícil dormir também, porque os efeitos se prolongam, né? Então eu tinha relances assim de expansão de consciência, conseguia ainda, não com a mesma intensidade, não com a mesma capacidade ali, mas ainda conseguia pensar, conseguia concatenar as coisas, o pensamento fluía muito tranquilo, sem impedimentos, a mente estava tranquila, então conseguia observar tudo o que estava acontecendo, me ponderar, fazer questionamentos, comparar, relembrar coisas interessantes de outras vivências que também aconteceram nessa. E tenta dormir, não consegue, a cabeça muito ativa, os pensamentos muito ativos. O corpo estava um pouquinho cansado, mas não estava o suficiente para dormir. Então acho que por volta das 4 horas, um pouquinho, que eu consegui tirar uma soneca, 4 e pouquinho, 4 e meia, eu dormi até as 7h30. Acordei no outro dia tranquilo, revigorado, sem qualquer problema. Esse também é um ponto importante dessa parte física. Se você respeitar os limites do seu corpo, a vivência com a ayahuasca, ela não te sobrecarrega, ela não te desgasta. Mas se você exagerar, vai ter uma dificuldade no dia seguinte, né? Vai ter uma dificuldade no dia seguinte. Então essa foi a última vivência de 2016. Vamos ver ano que vem. Ficaram alguns pontos ainda para pensar, para ponderar. Essa questão do despertar veio muito forte, muito intensa, várias vezes, vários aspectos. Relembrar isso, até porque
nos últimos tempos eu tenho me envolvido com muitas coisas, e a gente, ao se envolver com essas coisas, a gente perde às vezes o foco, né? Apesar de que eu sou contra essa questão de que a gente está aqui para se iluminar, né? Está aqui para ir para um outro lugar, alguma coisa assim. Se a gente vem para a Terra com um corpo físico, a gente tem que aproveitar o corpo físico. A gente tem coisas para fazer no mundo material que a nossa consciência quer, que a nossa consciência tem interesse. São experiências que nós temos que vivenciar aqui e não lá no mundo astral, né? Não no mundo de energia. Senão, não tem necessidade de você ter um corpo físico se você pode fazer fora do corpo isso. Então, a dificuldade, às vezes, que a gente tem de sair do corpo, a dificuldade que a gente tem de alcançar um estado de consciência mais elevado, é porque a nossa consciência quer essa experiência restringida, quer essa experiência mais presa no mundo material. É necessária essa experiência. É claro, a gente busca uma iluminação, a gente busca um despertar, a gente busca uma conexão maior com a gente mesmo, isso é natural, mas não podemos viver em função disso e esquecer do mundo físico, né? O mundo físico tem as suas prerrogativas, tem as suas necessidades, tem seus momentos mais intensos que a gente se foca nele. Então eu estava um pouco nisso, e também agora chega final de ano, é uma época que, apesar de uma correria generalizada que a gente vê por aí, né, nas lojas, nos mercados, no trânsito, é um momento de se interiorizar um pouco, de refletir um pouco, e essa ayahuasca veio para trazer essa informação para mim. Tentar ficar um pouquinho quietinho, mais quieto ainda do que eu ando, ponderando essas questões que eu acessei e que eu retomei algumas, né? Então foi isto. Noite de sábado para domingo. E mais uma vivência com a ayahuasca. Muito legal, muito legal. Certinho? Obrigado a todos então. E até a próxima.